Fala pessoal, bora para mais uma aula aí do nosso curso do ChatGPT. Eu tô cortando aqui a aula da construção, né, da produção de conteúdo aqui em várias, para a gente não ficar muito extenso, porque a gente está fazendo aqui tudo ao vivo aqui, né? Então, na aula anterior, o que a gente fez, né? A gente pegou e utilizou o ChatGPT para criar a nossa persona, né? A nossa persona número 1 ali, para que a gente possa construir um conteúdo muito mais direcionado para o nosso público, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa persona e vai criar ali palavras-chave, né, a partir dela, tá? Então, vamos ir aqui para o nosso próximo slide. Para a gente contextualizar ali certinho, né, para quem ainda não sabe o que é uma palavra-chave, é algo bem simples, né? A palavra-chave ela é um termo ou uma frase que representa, né, o principal assunto de um conteúdo, né? Em um blog, principalmente na construção aí de um blog, né? Ela vai fazer com que o nosso blog se diferencie na indexação de SEO do Google, né? Na busca ali da SERP, né? Que é basicamente isso daqui, ó. Então, a gente colocou aqui um exemplo, né? Eu coloquei um exemplo aqui que é tipos de conteúdo, tipos de concurso público, né? Isso daqui é a minha palavra-chave, ó. Tipos de concurso público. Automaticamente, os blogs que indexaram da melhor forma, elas vão aparecer aqui por primeiro no Google. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque normalmente, né, a gente nunca vai para a segunda página do Google, né? A gente sempre dá uma olhada, a gente sempre clica ali no Google, né, no primeiro, segundo, terceiro, no máximo ali na quinta posição, né? Muito difícil a gente ir para outras páginas para conhecer. Então, toda vez que a gente cria um conteúdo, além, né, do objetivo de acordo com a jornada do cliente que a gente vai trabalhar, o nosso objetivo em SEO é a gente indexar o nosso conteúdo ali nas primeiras, nos primeiros lugares ali do Google, né, da SERP aqui do Google, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar agora o ChatGPT para trazer as principais palavras-chave que a gente precisa indexar para quando a nossa persona lá do Roberto, quando ela for começar a procurar, pesquisar conteúdo sobre marketing, sobre agência de marketing, para que a gente tenha indexado as melhores palavras-chave, para que os nossos conteúdos apareçam ali por primeiro, beleza? Então, basicamente, esse vai ser o nosso objetivo utilizando o ChatGPT. Aqui eu coloquei uma fotinho, lembra que eu falei para vocês que qual que é o nosso objetivo da persona, né? A gente dá cara para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Então eu coloquei uma fotinho aqui, né? Uma fotinho do banco de dados para a gente dar um rosto aqui para o Roberto. E digamos que eu tenha, né, colocado aqui todas as informações e ter criado um dossiê com todas aquelas perguntinhas lá, com todos os prompts lá, o ChatGPT criou um dossiê do Roberto para mim, para que eu possa começar a trabalhar agora essa busca por palavras-chave e por ideias de conteúdo para o meu blog, tá? Como eu falei para vocês, a ideia aí, né, eu não vou fazer aqui para não ficar muito extenso, é que vocês tenham colocado aí na nossa planilha aqui de persona, tá? Que vocês tenham colocado aqui todas as informações, tá, da persona de vocês, tá? Então, tendo tudo isso aqui preenchido, né, para vocês saberem exatamente quem é a persona, beleza? Agora vamos lá, a gente vai voltar aqui para o ChatGPT. A gente vai voltar aqui, ó, no mesmo chat que a gente está trabalhando, que a gente criou todo um histórico aqui para o ChatGPT, né? A gente está basicamente ensinando ele aqui, mostrando para ele o que a gente precisa que ele faça. Quanto mais informação a gente tiver aqui no histórico, apesar das vezes ele ficar um pouquinho lento, é interessante a gente ter essas informações para o ChatGPT estar bem contextualizado ali do que a gente está falando, beleza? Então, bora lá. Todo mundo na mesma página, todo mundo já sabe o que é persona, já sabe o que é uma palavra-chave. A gente vai buscar essas palavras-chave com o ChatGPT em apenas 4 passos, né? A gente vai, de novo, definir nossos prompts, gerar ideias de conteúdo, a gente vai além, criando ali umas ideias de conteúdos e palavras-chave na jornada do cliente, o que é muito importante na jornada dessa persona, para que a gente possa, de alguma forma, estar em todas, né? Em todas as partes da jornada, vou explicar um pouquinho mais o que se trata a jornada para quem não sabe, e depois a gente vai separar os temas para daí a gente ir construindo o conteúdo, beleza? Então no passo 1 a gente vai para esse prompt aqui, tá? Como se fosse um especialista em SEO, identifique quais as principais palavras-chave eu devo trabalhar nos conteúdos do blog para conquistar a audiência da persona acima que a gente está trabalhando.
Vamos pegar aqui esse prompt, tá? Eu de novo vou aqui na minha apresentação para eu copiar aqui, né, de uma forma mais rápido. Eu falo mais rápido, né, mas estou me enrolando aqui no slide, mas vamos lá. Então eu vou pegar esse prompt aqui e vou trazer aqui para o chat GPT. Vou colar aqui. Aqui tá certinho, eu quero que ele haja como um especialista de SEO, porque eu quero indexar as minhas palavras-chave. Vou pedir para ele identifique quais as principais palavras-chave eu devo trabalhar nos conteúdos de blog para conquistar a audiência da persona acima. Vamos lá. E aqui ele deu esse erro, por quê? Porque como eu estou há muito tempo com a página aberta, ele acaba dando um erro aí, né? Porque é como se a gente não estivesse utilizando, ele vai pedir aqui vai perguntar se eu sou realmente um humano. Aí eu vou confirmar aqui que eu sou um humano, né? Até que se prove o contrário. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou voltar para minha janela aqui. É bom, né, que essas coisas aconteçam, porque daí você já vai vendo aí também os problemas que podem acontecer com vocês. Então, beleza, ó, peguei aqui a minha janela do Roberto e vou colar de novo o prompt e vou pedir para ele escrever. Agora ele vai escrever para a gente aqui, ó, que como especialista de SEO é crucial ele identificar palavras-chave relevantes e de alta demanda para atrair a audiência da persona, que é verdade, né? Porque dentro de SEO a gente pode trabalhar, né, palavras-chave ali exatas, a gente pode trabalhar palavras-chave de cauda longa, né, que não tem tanta audiência, mas que a gente pode trabalhar ali de alguma forma para trazer também, né, em relação a gente conseguir trabalhar um pouquinho de menos volume, né, para não disputar ali com as palavras-chave exatas e tudo mais, tá? Isso aí é um pouquinho de SEO também. Vou deixar para vocês também uns links aqui de material extra para você entender um pouquinho mais sobre o que é palavras-chave, sobre volume de palavras-chave e tudo mais, para quem não sabe, beleza? E olha lá, olhando aqui para o chat GPT, o que aconteceu? Ele me trouxe aqui um monte de palavras-chave para a gente trabalhar. Ele trouxe, né, palavras mais exatas aqui, moda feminina, masculina, tendência de moda, dicas de estilo, acessório. Ó, o que deu aqui? Acabou que ele acabou pirando aqui, né? Porque ele trouxe o quê? Ele trouxe palavras-chave para o blog, que seria para o blog do Roberto, da marca do Roberto, né? E não necessariamente para a gente. Então, pode ver como a gente deu, né, aquela atualizada na página, ele deu uma pirada aqui. Então, eu vou ter que reformular esse daqui, esse prompt. Por quê? Porque ele trouxe aqui, ó, coisas pra gente trabalhar no blog do Roberto. E a gente ainda não foi pro blog do Roberto porque ele nem contratou a gente ainda. Então, eu vou pedir aqui, ó, como se fosse especialista de SEO, identifique quais as principais palavras-chave eu devo trabalhar nos conteúdos da agência de marketing digital para conquistar a audiência da persona do Roberto. Vamos ver, eu contextualizei aqui para ele. Eu vou falar que ele está errado, vamos ver. Vou falar aqui resposta errada. Preciso que você... Esse que é o ponto, tá? O prompt está ali para te ajudar, mas você tem que pensar como estrategista. E se ele não te der uma resposta ali que seja convincente, você tem que criar um novo prompt para mostrar para ele que ele está errado. Vamos lá. Resposta errada. Eu preciso que você, sendo um especialista, sendo um especialista em SEO, identifique quais as principais palavras-chave eu devo trabalhar nos conteúdos de blog da agência de marketing digital para conquistar a audiência da persona do Roberto. Vamos ver se ele vai se ligar agora no que eu estou falando. Olha, ele me pediu desculpa pela confusão da resposta anterior. Como especialista em SEO, agora ele vai identificar as principais palavras-chave para trabalhar nos conteúdos de blog da agência de marketing digital, visando atrair a audiência da persona do Roberto. Agora ele falou para mim que ele entendeu. E agora sim ele começou a trazer coisas que fazem sentido, né? Então por isso que eu digo, esse é um curso que não é para você apertar ali só o chat GPT e colocar um prompt. Tem um monte de curso, tem um monte de coisas vendendo ali, mais de 1000 prompts. Minha ideia aqui não é essa, tá? Minha ideia
é trazer a vertente do marketing para fazer você pensar como você utiliza o ChatGPT no teu processo de construção de conteúdo, tá? E não você só colocar os prompts lá e criar um conteúdo que tá todo mundo fazendo, que você nem sabe se está certo ou se está errado, tá? Então, ó, tanto de ideias já que ele deu pra gente de sugestões de palavras-chave. Marketing digital para loja de moda, estratégias de marketing para varejo de moda, faz todo sentido, né? SEO para lojas online de roupas, o cara vai estar procurando isso daí, né? Publicidade paga para empresas do varejo de moda, como aumentar as vendas, nananã. Aqui algumas palavras-chave de cauda longa. Lembra que eu falei para vocês em relação a palavras exatas, que são essas aqui em cima, que normalmente você costuma pagar um valor maior, principalmente se você for patrocinar esses conteúdos, né, essas palavras-chave e tudo mais. Ele trouxe também algumas palavras-chave de cauda longa, né, onde a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor as palavras exatas sem ter que pagar um valor tão alto, se você for patrocinar ou não. Ela é mais fácil de indexar, porque tem poucas pessoas trabalhando com essas palavras-chave, né? E aí, por exemplo, ele trouxe pra gente que bem legal, ó. Como escolher a melhor agência de marketing digital para lojas de moda. Muito legal, né? Tem muito a ver com a dor lá da nossa persona Roberto. Dicas de SEO para melhorar a visibilidade de uma loja de roupa online. Estratégias de marketing de conteúdo para lojas de roupa e acessório. Perfeito, né? E aí, ele criou aqui pra gente um monte de coisa que a gente já pode começar a trabalhar. Gostei muito disso, tá? E você pode pedir aqui para ele, quero mais 20 conteúdos relacionado a isso. Ou você pode pedir para ele, cria um calendário para mim com conteúdos, com 30 conteúdos para o mês inteiro, para as palavras-chave, com palavras-chave do conteúdo de blog para o conteúdo de blog de marketing digital. Enfim, você pode pedir para ele ir criando vários aqui, tá? A gente não vai fazer isso, porque senão vai ficar um monte de coisa aqui na aula, mas vamos escolher aqui uma palavra-chave para a gente trabalhar dentro da palavra-chave várias ideias de conteúdo. Aqui ele já deu algumas ideias de cauda longa, porém eu vou pegar uma palavra exata aqui para a gente trabalhar, para vocês verem como a gente pode fazer um brainstorm e, cara, ter muitos e muitos temas de conteúdo para trabalhar. Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos pegar essa aqui, como aumentar as vendas de uma loja de roupas online, para a gente brincar. Então, beleza, tá? Essa palavra 6 vai ser a nossa palavra-chave aqui que a gente vai trabalhar, né? Vamos lá para o próximo prompt, que é o 2, né? O passo 2 ali, que é o nosso segundo prompt. A gente vai pegar o prompt usando a palavra-chave que a gente escolheu ali, que é a palavra 6, sugira ideias de conteúdo de blog que chamariam a atenção da persona acima. Vamos pegar o nosso prompt aqui. Para quê? Para que a gente faça, em cima dessas palavras-chave que ele deu, mais um monte de opção de conteúdo para a gente trabalhar, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou escolher aqui, qual que era 6, né, que a gente tinha escolhido. Usando a palavra-chave, vou mudar aqui, ó, entre as chavezinhas, como aumentar as vendas de uma loja de roupa online, sugira ideias de conteúdo de blog que chamariam a atenção da persona. Eu vou colocar aqui o nome da persona para ele não se perder de novo. Da persona do Roberto. E aí vamos ver quais as ideias que ele vai dar pra gente. E ele deu erro de novo. Provavelmente ele tá dando esse erro por conta da minha internet, tá? Então vamos dar um replay aqui nele, um refresh. E vamos voltar lá pra janelinha. Vamos lá, vamos lá. Ele já tá aqui. Eu vou vir aqui e vou pedir para ele criar de novo. Vamos lá. Então, ele está falando aqui, usando a palavra-chave como aumentar as vendas de uma loja de roupa online, aqui estão algumas ideias de conteúdo que podem chamar a atenção da persona. E aí ele começou a criar para mim, ó, 10 estratégias comprovadas para aumentar as vendas de uma loja de roupas online, como otimizar sua loja de roupas online para melhorar a experiência do cliente, aproveitando o marketing de influenciadores para impulsionar as vendas da sua loja online, dicas de SEO para lojas de roupa online. Cara, ele tá me dando um monte de temas de conteúdo para eu trabalhar. Você tem noção aqui do quanto de temas de conteúdo a gente tem para trabalhar? Imagine você fazendo isso aqui com cada uma dessas palavras-chave que ele deu aqui.
uma infinidade de temas de conteúdo, né? E tudo isso a gente está fazendo aqui em menos de, né, em segundos, em minutos, né? Então é muito surreal como você pode otimizar esse processo da criação de conteúdo com o ChatGPT. E aí ele criou aqui, ó, 10 conteúdos para mim. E eu poderia pedir para ele criar mais 10, mais 20, mais 30, de acordo com a quantidade de conteúdos que eu preciso, né? Isso só a gente está trabalhando com uma palavra-chave, né? Como eu falei, tem várias ali. Beleza. Feito isso, a gente, né, que conhece um pouquinho de SEO, a gente sabe que, por exemplo, um título de conteúdo, ele não deve ter mais do que 60 caracteres, né? Então, o que a gente vai pedir para ele? Dar uma otimizada nesses títulos. E aí a gente vai pegar aqui o nosso segundo prompt extra. E a gente vai pedir para ele, pensando na otimização de SEO, você consegue escrever os títulos acima, vamos colocar aqui os títulos acima, com até 60 caracteres. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. E ele deu erro de novo, graças à minha internet. Vamos dar um refresh aqui de novo, né? Mas como eu falei, né? Olha o tanto de temas de conteúdo que a gente está fazendo, criando ali um monte de coisa, pensando nas vertentes de marketing, né? A gente vai fazendo passo a passo ali, tá? E aí eu vou dar um enter aqui de novo e vamos ver o que ele vai trazer para mim. E ele falou, claro, aqui estão os títulos otimizados. E aí ele trouxe, né? Não façam isso, tá? O para aqui que ele foi e cortou, isso não fica legal, tá? Em SEO. É até melhor, não tem problema você colocar ali 10 estratégias para aumentarem um pouquinho de caracteres a mais, não tem problema, tá? Mas não utilizem nenhum tipo de traço, enfim, no título, tá? E ele trouxe para mim aqui 10 estratégias para aumentar as vendas em loja de roupas online, otimize sua loja de roupas online, impulsione suas vendas, influenciadores no aumento de vendas de loja de roupas, enfim. Ele pegou todos esses conteúdos, né, e deu uma otimizada nos títulos para a gente trabalhar aqui, né, conteúdos com títulos otimizados em SEO. Né? E aí você pode ir trabalhando o SEO em cima desses títulos, pegando outras palavras-chave e tudo mais. Muito legal, né? Ele fez isso em segundos. Eu pegaria um título desse aqui, demoraria no mínimo aí uns 5 minutos para eu criar uma nova opção. Ele trouxe os 10 para mim aqui em segundos. Beleza. Feito isso daqui, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai para o nosso terceiro passo, tá? Como eu falei anteriormente, a gente sempre tem que ter um objetivo quando a gente vai construir um conteúdo de blog. E ele tem que estar sempre muito alinhado à jornada, né, que a persona vai fazer. O que é essa jornada? Né? A jornada é desde o momento em que a persona ainda nem sabe que ela tem uma necessidade do meu produto, até, né, ela ir pesquisar sobre o meu produto, ela descobrir que ela tem uma necessidade do meu produto, e aí ela começa a pesquisar entre a minha marca e a marca dos meus concorrentes, para ela se decidir se ela utiliza, né, se ela compra o meu produto ou dos concorrentes. Depois, dentro da jornada, ela comprou o produto, ela foi ali, né, para a parte do pós-venda, onde a gente trabalha toda a experiência do cliente para que ele fique satisfeito. Ficando satisfeito, ele vai recomendar o meu serviço, né, o meu produto, para outras pessoas que estão ainda, né, na parte ali de pesquisa e tudo mais, tá? Lembra que a gente falou, por exemplo, que o Roberto, uma das coisas que fazem com que ele feche com uma agência era o fato dele conversar com outras pessoas do mesmo ramo para ele descobrir se a agência realmente era boa ou não, né? Lembra disso que a gente viu lá no início quando a gente estava construindo essa persona? Por isso a importância de eu trabalhar com ele bem em todas as jornadas, até depois que ele comprou comigo, porque isso vai fazer com que outras pessoas que têm a mesma característica do Roberto vão perguntar para o Roberto o que elas acham da minha agência, e aí ele vai falar bem da minha agência, e o cara vai entrar de novo, o outro cara que comprou vai entrar novamente, né, dentro dessa jornada, tá? Então é muito importante você trabalhar a produção de conteúdo em todas essas etapas da jornada. Para isso a gente tem um prompt aqui que traz com base na persona acima
E usando as palavras-chave escolhidas, a palavra lá que a gente pegou, a palavra 6, sugira ideias de conteúdo de blog para a jornada típica desse tipo de cliente. Desde a conscientização, que foi o que eu falei, desde o momento que ele não sabe que ele precisa do nosso produto, né, ou do nosso serviço, até a compra e além disso, tá? Vamos lá para o chat GPT. Deixa eu pegar aqui o nosso prompt 3. Eu vou copiar aqui. Vamos lá para o chat GPT. Ele talvez dê um erro ali de novo. Mas vamos lá. Com base na persona do Roberto, eu vou escrever aqui para não dar erro. Eu usando a palavra-chave escolhida, qual era a palavra-chave que a gente está trabalhando? Vamos até pegar aqui o título. Vamos pegar a palavra-chave, né, para vocês verem a diferença aqui. Qual que era 6? Como aumentar as vendas da sua loja online. Então, vamos pegar aqui. Sugira ideias de conteúdo de blog para a jornada típica desse cliente, desde a conscientização da compra e além. Deixa eu dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, para caso ele dê erro. Ó, não deu erro. E aí ele vai construir para a gente. Aí ele está explicando para a gente o que é a etapa, né, da jornada, desde a conscientização até a compra e além. Ele trouxe a palavra-chave, então ele entendeu o que a gente pediu. E aqui ele começou a trazer, ó, conscientização, o papel do marketing digital no crescimento da loja de roupa online, desvendando o potencial das redes sociais para a loja de moda. E aí, ó, ele tá pegando conteúdos, por exemplo, de conscientização, onde o cara ainda não sabe, né, que ele precisa de uma agência, na consideração, comparativo de técnicas de marketing digital, como o CEO pode aumentar a visibilidade, na decisão, quando ele está decidindo, a gente trazer case de sucesso, né, de outros clientes nossos de lojas de roupa, por exemplo, como que eles aumentaram as vendas com marketing digital, como isso vai fazer a diferença para ele. A gente está tentando convencer ele de investir no marketing digital. Então, por que investir em uma agência de marketing digital para sua loja de moda? A compra, aqui pacotes e serviço de marketing digital para lojas de roupa online. Ó, tem até um aqui, como a agência XYZ de marketing digital impulsiona a venda das lojas de moda, falando um pouco de estratégia. Depois a gente indo para a parte de retenção, e depois indo para, né, a parte de advocacia, que foi o que eu falei para vocês ali. Então, histórias de sucesso, empreendedores de moda e suas experiências. Aqui a gente já poderia criar um conteúdo já com o Roberto, quando ele já está dentro da minha agência, quando eu já tenho um case, para que eu possa trabalhar esse case aqui dele nessa parte da jornada aqui. Então, cara, ele trouxe aqui um monte de conteúdos aqui para que eu possa trabalhar dentro da jornada, né? E aqui eu consigo diferenciar também. Eu crio o conteúdo com um objetivo, né? Então, eu vou mapear todas essas jornadas do cliente, vou pegar todas as minhas palavras-chave, vou transformar essas palavras-chave em conteúdos que façam sentido em cada fase da jornada do meu cliente, né? Com isso, seja o que for que ele for procurar, eu vou ter um conteúdo específico falando com ele, entendeu? Para quê? Para que quando ele tenha dúvidas, para que quando ele esteja procurando marketing digital, seja basicamente aquilo de lá que a gente fala, né? Da publicidade às vezes, né? Parece que Deus estava falando comigo ali que eu preciso dessa agência para melhorar os meus resultados de marketing digital, né? Por quê? Porque você conseguiu cercar ele em todas as fases dele, né, ali na produção de conteúdo, beleza? Isso é muito importante, que você pode utilizar isso nos seus e-mails, nos seus anúncios, nas suas campanhas de marketing e tudo mais, tá? Pensando, criamos a nossa persona, separamos as nossas palavras-chave, né? Criamos ideias de conteúdo. Para ser ainda mais assertivo, pegamos essas palavras-chave e colocamos ela dentro da jornada ali do cliente, né? Para que a gente possa estar em todas as etapas, beleza? Então, basicamente isso. Aqui no 4, né, no passo 4, como o ChatGPT ele cria um monte de coisas ali, eu sugiro que você pegue esses temas, né, que você mais gostou, que você acha que faz sentido e tudo mais, você separe isso naquela planilha de conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês, que é essa planilha aqui, tá? Então, aqui na jornada de compra, você já vai conseguir colocar as ideias de conteúdo aqui, ó, de acordo com a jornada, né? Aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, tudo ali como ele trouxe aqui pra gente, tá? Então,
pega esses temas aqui, quando você for fazer para o teu negócio, traz para cá, para você ter aqui uma visão bem macro da jornada do teu cliente e os tipos de ideias e conteúdos que você pode trazer, tá? E aí depois você escolhe ali e vai colocando aqui o tema do conteúdo, o formato do conteúdo que você quer fazer, né? E tudo mais, beleza? Aí depois a gente vai aqui para a próxima aula, né? Uma coisa que você pode fazer aqui também, que a gente tem aqui nessa planilha, é você ter sugestão de formatos, né? De formato de conteúdo. A gente está falando aqui sobre produção de conteúdo de texto, porém você poderia perguntar aqui para ele quais os tipos de formato de conteúdo seriam eficientes para a persona do Roberto. Para quê? Para que ele traga para você, além de tudo isso, né, além da produção de conteúdo, ele pensando em tudo que a gente trouxe todas essas informações aqui do chat, quais são os tipos de formato de conteúdo que a minha persona costuma consumir, para a gente não ficar só em artigos de conteúdo de blog. E ele trouxe ali, ó, artigos de conteúdo de blog, mídias sociais, vídeos, webinars, infográficos, né, e tudo mais, né, e aí, claro, que aí a gente vai ver na próxima aula como a gente criar esse conteúdo e depois a gente pode derivar esse conteúdo para as nossas redes sociais, para os nossos e-mails e todas as outros canais aí de mídia para a gente trabalhar, né? Mas ele daria aqui, ó, vários exemplos aqui dos formatos de conteúdo que a gente pode trabalhar e aí depois você vai colocando aqui certinho o tema do conteúdo, formato, a etapa da compra, né, que a gente falou, e a persona, aqui a gente está trabalhando só com uma persona, mas você pode trabalhar em várias personas, e aqui você pode dar relevância também, para falar se você acha que é um conteúdo de alta, média, baixa relevância também. Beleza? Aqui você vai colocar a palavra-chave, né, que está sendo trabalhado, e aí depois os próximos tópicos a gente vai ver aí nas próximas aulas. Beleza? E ele ainda está escrevendo, agora ele parou de escrever. Basicamente isso nessa aula. Há uma dica extra aqui, né? Quando a gente tá pegando as palavras-chave para a gente trabalhar com a persona, a gente costuma sempre recomendável a gente utilizar ferramentas de pesquisas mesmo que são próprias para a gente ver a relevância das palavras-chave, tá? Então, como eu falei, estou mostrando aqui todo o processo de como criar um conteúdo para o ChatGPT, porém, não esqueça de utilizar outras ferramentas que vão complementar toda a estratégia do que você está fazendo para que você tenha eficácia, né, em tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, existem várias opções aí de plataformas aí, você pode usar o próprio Google, SEMrush, Ubersuggest, tudo mais, e você colocar essas palavras-chave que o ChatGPT te deu para você pesquisar aqui o volume, né, de palavras-chave, o valor do CPC, a dificuldade para você indexar. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui um exemplo de concurso público, né? Então, ó, essa palavra concurso público é uma palavra que é uma palavra exata. Então, ela tem um volume muito alto, né, de busca. O CPC dela até que não tá tão caro, porém ela tem uma dificuldade ali de 81 para a gente conseguir indexar, né? E aqui significa que tem, né, quanto maior for essa pontuação, mais difícil da gente conseguir aparecer lá no top 1, 2, 3 da SERP do Google, que eu mostrei para vocês lá, né, da página do Google. Já essa aqui, ó, como passar em concurso público, ela tem um volume menor, de 720 de buscas mensais, né? O CPC dela é mais caro, porém, ela tem uma dificuldade menor em SEO para a gente conseguir aparecer lá nos primeiros lugares da SERP, né, da página do Google. Estudar para concurso, intermediário, ó, 4.400, e a gente tem aí uma dificuldade menor em SEO para indexar. Então, se eu tivesse que escolher entre as 3 palavras, eu escolheria essa palavra-chave para trabalhar. Estudar para concurso, né? Porque ela tem um volume ok, mas ela tem uma dificuldade menor do que as outras ali, né? Se a gente colocar a média aqui para indexar. Porém, né, hoje dentro da minha estratégia eu trabalho também muitas palavras com volume alto, né? Porque a gente trabalha com uma estratégia muito específica ali de indexação
de otimização das palavras-chave para o Google. Então, a gente procura sempre trabalhar com volume alto e também com os volumes baixos ali, com as palavras-chave de caudalô, beleza? Então, só para não deixar vocês ali só com a parte do ChatGPT, lembrando que sempre é importante vocês utilizarem outras ferramentas aliadas ao ChatGPT, porque ele também não é dono da verdade, né? Ele veio para ajudar a gente a criar uma estratégia master aí pra gente, né, ou para os nossos clientes. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver como criar um conteúdo, como começar a criar um conteúdo mesmo agora a partir do momento que a gente já escolheu o nosso tema. A gente vai sumarizar esse conteúdo, a gente vai criar esse conteúdo no blog e vamos enriquecer ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida aí, qualquer pergunta é só falar. Até!